Muito bem, quando falamos sobre a renda básica universal ela tem um caminho que é entender que a estrutura monetária, na forma que ela está hoje, que é uma relação de consumo, ou seja, você precisa vender algo para rentabilizar uma produção. Entendam o seguinte, a relação econômica monetária hoje, ela é uma relação de consumo. Eu não estou dizendo consumismo, eu estou dizendo consumo. Consumismo é consumir em excesso. Estou dizendo que a relação monetária hoje, ou seja, o que é a relação monetária? A forma como a moeda é transacionada e valorizada, o valor da moeda e o transacionamento dessa moeda, a transação entre cidadãos, indivíduos, instituições, estados. A moeda hoje, ela depende de uma relação de consumo. O que eu quero dizer? Que você entrega a moeda em troca de algo. Mas a moeda, ela não é estruturada hoje, a relação econômica não é estruturada sobre a produção. Se você produz, mas não vende, a moeda não circula, entendem isso? Se você produz, mas não vende, se há produção de algo, mas esse algo não é vendido, a moeda ela não circula. A moeda ela não circula, a moeda ela não circula e ela não circula porque a relação nossa é de consumir. Se você produz trigo, mas ninguém compra o teu trigo para consumi-lo ou para deixá-lo estragar ou para fazer dele um quadro, mas se ninguém compra aquele trigo, esse trigo ele não gera transação monetária. Quando a gente tem a renda básica universal, ela vai partir de um pressuposto que a economia deve ser baseada em recursos. Ou seja, vai ser uma economia de produção, não uma economia de consumo. Você produz independentemente do consumo. Por quê? Porque consumo não quer dizer necessidade. Consumir algo não quer dizer que você necessita daquilo. Ah, mas o que é a necessidade de cada um? A necessidade subjetiva. Um artista pode necessitar de um pé de trigo, por mais que ele não queira comer o trigo. Ele pode ter até alergia severa a glúten, mas ele pode precisar de um pé de trigo para pintar o trigo. Claro, claro. Mas quando a gente trabalha a ideia do mundo, o mundo ele é uma instituição finita, ele é uma instituição coletiva. Tem pessoas que acham que elas são donas do mundo. O mundo ele não é uma instituição individual, ele é uma instituição coletiva. A coletividade do mundo e a organização do mundo, ela nos ensina que se você permitir que certas pessoas tenham acesso à produção do básico, olha só, se você produz um básico, algo finito, estruturado, e você permite que certas pessoas tenham acesso à produção desse básico, você começa a equalizar, você começa a estruturar, você começa a organizar a ordem social. Quando você começa a estruturar, organizar a ordem social, a produção desse básico vai a produção desse básico vai permitir que seres humanos sejam seres humanos. O que quer dizer que seres humanos sejam seres humanos? Que seres humanos não caiam abaixo da linha da pobreza, que é você não ter acesso a banho, não ter acesso à higiene, não ter acesso a roupa limpa, não ter acesso à alimentação básica, não ter acesso a uma moradia segura e estável. Por quê? Quando você tira roupa limpa, higiene, alimentação básica do indivíduo, você desfaz ele de ser humano e você o transforma em animal. Vou repetir. Quando você tira do ser humano roupa limpa, higiene, banho, manutenção da sua nutrição básica, se você tira isso do ser humano, ele se torna um animal. A ausência de higiene, a ausência de limpeza, a ausência de banho, a ausência de ter roupa limpa, a ausência de poder cuidar da aparência, irei repetir. A ausência de higiene, a ausência de banho, a ausência de roupa limpa, a ausência de poder cuidar da própria higiene, a ausência de poder manter uma boa aparência, uma roupa limpa, uma roupa que não tenha odores ruins, a capacidade de se banhar, de fazer a sua higiene corpórea, bocal. Se você tira isso do ser humano, se você tira a capacidade de nutrição dele, esse indivíduo ele vai cair no estado de animalismo, ele vai se tornar um animal. Por quê? Porque a higiene é o princípio que gere a regulação existencial humana. A higiene é um princípio da humanidade. A humanidade, ela existe pela higiene. Entendam isso. A humanidade, ela existe pela higiene. A humanidade, ela existe pela higiene e a higiene é um fator fundamental do ser humano. O ser humano ele precisa da higiene para existir. E a higiene separa aquilo que é socialmente aceito na ordem social maior daquilo que é rechaçado e eliminado da sociedade. A sociedade humana, ela trata como animal, como bruto, como vil, como
anátema, como deplorável, como desgostoso, como detestável aquilo que é sujo. Aquilo que é sujo, o ser humano sujo principalmente, a humanidade odeia. A humanidade não gosta de mexer no próprio lixo. Se você não gosta de abrir seu próprio saco de lixo, se você não gosta de mexer no seu ralo, na sua pia, na comida velha, na comida que estragou no seu lixo, se isso já te repulsa, que é um vegetal estragado, um resto de comida, caixas velhas com resto de comida já te desagradam, o ser humano é mais desagradado ainda por um ser humano. O ser humano é mais desagradado ainda por um ser humano que esteja em estado de não limpeza. Então, quando o ser humano está em estado de sujeira, ele é excluído da sociedade. Quando o ser humano é excluído da sociedade, ele se torna desgostoso, ele se torna aberrante, ele se torna abominável para aquela sociedade. Então ele começa a desenvolver loucuras, paranoias, esquizofrenias. Por isso que a maioria das pessoas de rua, elas estão doentes, elas são mentalmente doentes. Por quê? Porque houve a separação do pertencimento à rede social. A rede neural excluiu essa pessoa. Quando você exclui esse indivíduo da rede neural humana, ele começa a delirar, porque o peso do julgamento humano, o peso da destruição, o peso da separação da ordem social, o peso do julgamento é terrível, porque se você tiver que fazer fezes na rua, se você tiver que fazer suas necessidades básicas na rua, defecar na rua, não ter como se limpar, dormir sujo, acordar sujo, mendigar por comida sujo, não ter onde lavar sua mão, não ter onde fazer sua barba, onde limpar seu cabelo, onde trocar sua roupa, onde fazer xixi, onde fazer cocô de novo. Se você passa um dia assim, isso já traumatiza a sua experiência. Sua experiência humana, qualquer ser humano normal que ficasse um dia na rua tendo que defecar, fazer xixi e não ter como tomar banho na rua, essa pessoa já entraria em colapso mental, moral. Agora, quando você passa uma semana, 3 semanas, 5 anos assim, você completamente se deteriora, a sua mente derrete, você perde o seu valor, porque você perde todo o seu elo de autoestima, e aí você só tem a humilhação sobre você. Quando a humilhação recai sobre você, quando a humilhação recai sobre o indivíduo, esse indivíduo ele tem que escapar da realidade dele, para que aquela realidade que é real, física, que tem ele como um ser humilhado, sujo, que não toma banho, que tirou toda a honra dele, que tirou a honra moral, quando esse indivíduo não pode mais habitar na realidade dele, ele vai fugir dessa realidade. Ele vai fugir dessa realidade. Ele foge dessa realidade sobre um princípio, que é qual? Se eu me mantiver nessa realidade, eu serei esmagado por ela. E o indivíduo não querendo cometer o suicídio e não tendo como se recuperar, porque uma vez que você se aparta da sociedade, uma vez que você está sujo, sem banho, ninguém mais te quer, uma vez que as portas da recuperação se tornam difíceis, pela própria humilhação, pela própria vergonha, pelo próprio trauma, o trauma silencia, o trauma abala, esse indivíduo ele vai perder sua capacidade, sua alma, seu espírito vão injetar para um plano fictício no qual ele existe, e ele não dialoga mais com a realidade de forma clara, ele dialoga de forma convoluta, confusa, turvada, ruidosa, e esse plano no qual ele ejeta, ele é um plano mais seguro para esse indivíduo, ele não sente o próprio cheiro, ele não sabe da própria sujeira, ele não sabe da própria humilhação, mas esse plano ainda é uma sombra, um reflexo, ainda é uma projeção, ainda é uma catapultação, ainda é uma mimetização, ainda é a fantasmagórica transmissão, esse plano ainda é a fantasmagórica transmissão das bizarrices que estão na mente dele, que se manifestam através da crueldade humana que deixou esse indivíduo ser um lixo, deixou esse indivíduo ser sujo, deixou esse indivíduo sem tomar banho. Uma sociedade que deixa um indivíduo sem tomar banho, uma sociedade que deixa um indivíduo sem tomar banho, uma sociedade que deixa o indivíduo sem tomar banho, uma sociedade que deixa o indivíduo amíngua, uma sociedade que deixa o indivíduo deteriorado, uma sociedade que não dá higiene, uma sociedade que deixa o indivíduo defecar na rua, uma sociedade que deixa o indivíduo seminu na rua, com frio, uma sociedade que deixa uma mulher defecar na rua, não ter acesso a banho, uma mulher que não pode nem se higienizar. Uma sociedade que deixa isso acontecer, ela é cruel, e esse indivíduo vai criar um reino mental, espiritual, psíquico, no qual as sombras da crueldade da humanidade se manifestam sobre ele. E aqui eu estou citando a tradição básica do inconsciente coletivo, da manifestação da psique humana em arquétipos que tomam uma forma física somática, no sentido de que aquilo que existe na rede mental vai se manifestar fisicamente. Então, o primeiro passo para entender a renda mínima,
Ou outro mecanismo econômico que seja mais eficiente é entender que garantir que o indivíduo não caia abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria, é garantir que esse indivíduo não se torne animal, por essa série de fatores que eu falei. E aí você vai olhar os países, aí você irá olhar os países ricos, os países escandinavos, por exemplo, Noruega, Dinamarca, eles têm sistemas de rede social. O que é uma rede social? Você não cai e se estatela no chão, você cai e bate na rede e volta. A rede é para impedir que o indivíduo seja um animal, porque a produção humana existe para garantir que nenhum de nós seja colocado na instituição. Irei repetir. A produção humana, ela existe para garantir que nenhum de nós seja colocado abaixo da condição humana. Isso é a Constituição Brasileira de 88. Isso é a Constituição de muitos países, a garantia da dignidade humana. Isso é a Constituição de muitos países. A rede social existe, a rede social de proteção ao indivíduo, ela existe para impedir que o indivíduo caia abaixo da linha da pobreza. Quando você tem uma rede de segurança econômica, que é provida ao cidadão, é para impedir que esse cidadão se torne um animal. É para impedir que ele caia abaixo da linha da pobreza. É para impedir que ele caia abaixo da linha da humanidade. Porque se ele cair, ele vai se tornar extremamente deficiente, deficitário, defasado. Então, a estrutura humana, ela pressupõe que se você quer manter seres humanos em igualdade de estado existencial moral, não estou dizendo em igualdade de riqueza, não estou dizendo em igualdade de riqueza de consumo. Se você quer manter seres humanos em igualdade de estado moral, de honra, em estado espiritual idêntico, equalitário, a espiritualidade ela pode ser equalitária. A espiritualidade ela pode ser equalitária, a espiritualidade ela pode ser acessível a todos, a moralidade, a honra, ela deve ser provida em escala máxima, equânime. E se você prover isso, você provê o mínimo existencial. Então, quando você tem uma rede econômica que garante a estabilidade social do indivíduo, é para preservá-lo, e você vai entender que isso é mais barato do que ter que recuperar esse indivíduo depois, e muito mais barato ainda do que ter que lidar com o indivíduo que saiu da ordem social, porque ele se torna um criminoso. E a vida não tem preço. Quando ele mata, quando ele arranca, quando ele estupra, quando ele esfaqueia, quando ele tira a vida, quando ele faz alguém paraplégico, quando ele faz alguém viúvo, quando ele faz alguém sem pai, quando ele tira o olho de alguém, quando ele tira o braço de alguém, quando ele deixa alguém delimitado, quando ele deixa alguém debilitado, quando o indivíduo que caiu fora da rede social, da rede econômica social, quando o indivíduo que sai fora da ordem social, porque ele não teve um apoio econômico de base, porque a ordem é cruel. Quem não trabalha morre de fome e vai para a rua. Sendo que o trabalho várias vezes não produz algo útil. Entendem isso? O trabalho nem sempre produz algo útil. Se você trabalha numa fábrica de bala, se você trabalha numa fábrica de biscoito processado, o teu trabalho não produz nada útil. Ele só existe para manter a economia girando. O frete, o transporte, a contabilidade, o direito daquela empresa. Mas ela mantém aquela empresa girando pela venda de uma parada que é inútil. Esse é o problema da nossa economia. Quando você impede esse indivíduo de ter uma base de segurança porque ele não trabalhou em um emprego inútil, porque ele não conseguiu um emprego em uma sociedade que vive para o consumo, não para a produção, ou seja, a sociedade ela vive para vender coisas de consumo, só que essas coisas de consumo não têm valor social existencial nenhum. E se o indivíduo não trabalha em coisas que não têm valor existencial social nenhum, ele não come. Ele deixa de pertencer à sociedade, mas não por algo sério, mas por não fazer algo que é ridículo para a sociedade, que é algo inútil. Muitas coisas que a gente produz são inúteis. E aí, se esse indivíduo ele não tem acesso à comida, à higiene, à moradia, por não produzir algo inútil, ele vai para a rua. Se ele for para a rua e não for resgatado, se não tiver uma rede de auxílio, ele incorrerá em crime. O crime vai destruir esse indivíduo. Vai destruir mais a sociedade. É mais barato pagar para esse indivíduo ter um salário mínimo, mesmo ele não trabalhando, pagar uma moradia para ele, é mais barato uma moradia, um salário mínimo, comida, do que esse indivíduo se tornando um louco que vai esfaquear sua esposa, seu filho, que vai arrancar o olho da sua filha, que vai estuprar sua filha na rua, que vai matar a sua mãe, que vai matar o seu pai, que vai roubar os seus bens, que vai invadir a sua casa. Então, a base da renda mínima, ela começa primeiro por uma lógica econômica de que existe um fluxo monetário que impede a distorção humana. Vou encerrar por aqui essa primeira parte introdutória. Existe um fluxo monetário que pode ser gerado artificialmente por um Estado para garantir... Vou repetir. A lógica da renda mínima pressupõe que existe um fluxo monetário que pode ser gerado pelo Estado, para garantir a base existencial humana. E esse fluxo monetário ele vai ser gerado pelo Estado por uma instituição
ou por uma instituição global, esse fluxo monetário ele pode ser gerado desprovido da ideia de consumo, porque ele é gerado artificialmente para garantir acesso à produção. Existe uma matemática que equilibra isso, essa matemática equilibra isso e impede que haja degradação humana, moral, existencial e econômica.